Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde desta terça-feira, hoje dia 3 de maio de 2022. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, amigos que nos acompanham aqui neste canal. Que a sua tarde seja abençoada pelo Senhor, a sua noite seja abençoada pelo Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele está comigo. Deus está com você. Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos neste mundo. A presença de Deus é real, é notável, é tangível, é palpável na nossa vida. Todos os dias eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Com certeza, se você olhar com um olhar espiritual, você vai ver que Deus cuida de você e da sua família. Você ainda está aí. A sua família ainda está de pé, é porque Deus tem sustentado, é Deus que nos sustenta. E nós estamos aqui nesta tarde confiantes na palavra de Deus, confiantes nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós podemos dizer, glória a Deus, graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Que Deus possa te alcançar nesta tarde desta terça-feira. Quem sabe você precisa de um milagre. Quem sabe você precisa de uma bênção nesta tarde. Quem sabe você está triste. Quem sabe você está aí desanimada, desanimado. Está aí até mesmo enfermo, sentindo alguma dor, preocupado com alguns problemas de saúde que você está. Olha, Deus cuida da sua vida. Olha, se você precisar de passar pelo médico, por alguma cirurgia, se você vai passar por algum procedimento, olha, acalme seu coração. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E se Ele permite, Ele não nos abandona. Ele vai usar o médico, Ele vai usar o advogado, Ele vai usar o juiz, Ele vai usar quem for preciso, aonde que você estiver, para te abençoar. Então não temas, não tenhas medo, o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Não temas. Ah, pastor, está acontecendo, vou ter de fazer uma cirurgia, vou ter de passar por um procedimento, vou ter de fazer uns exames. Olha, fique em paz. Aonde você passar, Deus passa contigo. Aleluia. Se você passar pelo fogo, Deus passa contigo. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão, porque Deus passa contigo. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida de nós. Então, por tudo que passamos, é permissão de Deus, e Deus cuida de você, e Deus cuida de mim. Amém? Então confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega todas as suas ansiedades ao Senhor e confia nele. Palavra do Senhor, João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, uma passagem bastante conhecida, da mulher adúltera. Jesus perdoa uma mulher adúltera. Aqui nós vamos ver nesta passagem que Jesus, de manhã, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus religiosos da época trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Olha só. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Olha só, esses religiosos, esses escribas e fariseus, tentando Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha. Olha só, se Jesus falar, não, tem que apedrejar mesmo, a lei manda, tem que apedrejar, aí cadê a misericórdia? Cadê o amor que Jesus tanto pregava, porque Jesus é amor. E também se falasse que não apedreja não, aí ia falar, então ele não é juiz, ele não cumpre a lei. Para começar, a lei mandava apedrejar o homem e a mulher. Aqui que eles fizeram, trouxeram só a mulher para tentar Jesus. O povinho, ou pedra no sapato de Jesus era esses escribas e fariseus. Só pensava em achar uma brecha naquilo que Jesus ensinava. Mas Jesus é Deus, Jesus era sábio, Jesus ele era misericordioso, mas ele era Deus sábio. Não caía nessas falácias desses religiosos da época. Olha só, isso diziam eles tentando Jesus, para que tivessem de que o acusar. Olha só, porque somente como aqui
Roma dominava Israel nessa época. Aqui os judeus estavam debaixo de julgo de Roma. E só Roma poderia dar a carta capital de matar alguém. Olha só, ele também queria pegar Jesus nisso. Porque se Jesus falasse para apedrejar, só Roma podia falar isso, só Roma podia fazer isso, matar ou dar vida para alguém. Era só Roma que poderia decidir quem fosse morto. Então ele estava tentando pôr Jesus contra Roma, tentando fazer Jesus pecar contra a lei, tentando Jesus, olha só. E não, como eu disse, ainda descumprindo a lei, deveria ter trazido o homem também. Por que a mulher? Só trouxeram a mulher acusando, e cadê o homem? Eles não trouxeram. Olha o tanto que eram maus. Era sepulcros caiados. Só tinha aparência de religiosidade. Mas no fundo deles eram podridão, eles eram perversos, eram terríveis, esses religiosos da época de Jesus. E isso dizia eles tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Era um costume que eles tinham, de ficar escrevendo ali na terra. Alguns pregadores dizem que ali Jesus estava escrevendo o pecado de cada um. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que Jesus estava ali, um costume que eles tinham, escrevendo em terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Eles foi insistindo, Jesus. O que tu dizes, mestre? Aí foi pego no ato adulterando. A lei manda apedrejar. Jesus quietinho. Mas eles ficou insistindo. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha que Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aqui Jesus foi lá no cerne. Aqui Jesus foi lá no íntimo do coração. Aquele de vocês aí que não tiver nenhum pecado, que tiver sem nenhum pecado, tiver justo, atire uma pedra contra ela. Aí Jesus foi lá no fundo do coração. Isso que nós devemos tirar muitas lições disso aqui. Porque muitas das vezes, irmãos, nós acusamos pessoas, às vezes nós vemos a pessoa cometendo algum ato errado que contraria a palavra de Deus, e nós ficamos muitas das vezes atirando pedra. E nós não podemos fazer isso, nós devemos orar para Deus restaurar as pessoas. Aquele fulano fez isso, a fulana fez isso, o pregador fez isso, o cantor fez isso, nós ficamos atirando pedra. Mas nós não podemos, porque se nós fazermos uma reflexão de nós mesmos, nosso íntimo, com sinceridade, nós vamos ver que somos pecadores, que temos pecado. Então como que nós vamos jogar pedra nas pessoas que estão erradas, sendo que nós também estamos errados e somos merecedores de sermos apedrejados? Porque todos nós, por mais que nós devemos esforçar, a Bíblia nos ensina. Eu não posso me conformar, eu sou pecador, então eu vou pecar. Não é bem assim não. O pecado na vida do homem e da mulher deve ser o quê? Um tropeço. Eu não posso premeditar um pecado, porque todo pecado gera uma consequência, todos. E todo pecado fere a santidade de Deus. Eu devo ser sincero, lutar com alma e espírito, com todas as minhas forças, para não pecar contra Deus. Porque ofende a santidade de Deus, atinge a santidade de Deus e gera consequência. Todo pecado gera consequência. Então, nós não podemos pensar que Jesus falou dessa forma, dizendo: todos vocês são pecadores, então como que vocês vão acusar ela? Se vocês são pecadores, então por isso que eu sou pecador, porque sou mesmo, não vou me esforçar para ser santo. Não. A Bíblia nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas passou, eis que tudo se fez novo. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas têm aqueles pecados costumeiros. Ela deixa alguns pecados, mas ela continua em alguns pecados costumeiros. Pecados que ela não deixa, ela sabe que é pecado, sabe que é errado, mas ela, como se diz, convive com aquele pecado. Por isso que muitas pessoas não prosperam espiritualmente.
Por isso que muitas pessoas não são abençoadas. Sabe por quê? Nosso Deus, ele é santo. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E o pecado, para quem tem compromisso com Deus, deve ser o quê? Um tropeço. Não uma coisa premeditada. Não, eu vou pecar aqui, depois eu peço perdão, Deus me perdoa. Irmão, isso aí tem uma consequência muito grave. A sua mente pode ser cauterizada. Na hora que você vê, o Espírito Santo já te deixou. Eu não posso fazer pecado premeditado. Pecado para mim é um tropeço, foi um erro, e eu devo me arrepender de verdade. Quem arrepende, deixa. Por exemplo, a pessoa que vive na fornicação, que é relação entre solteiros, ou no adultério. Ele vive numa vida de adultério ou numa vida de fornicação. E ele sabe que é errado. Ele sabe que aquilo lá é pecado contra ele, contra Deus, contra o corpo, contra o Espírito Santo. E ele continua. Ele deixa as outras coisas, ele não rouba, ele não mata, ele não fuma, ele não xinga ninguém, mas ele continua com aquele pecado costumeiro. Irmão, e a mente dele cauteriza. E ele acha que Deus já aprova aquela vida promíscua que ele está levando. Ele acha, a mente dele cauteriza tanto que ele acha que Deus está provando o adultério, a fornicação, que é a relação entre solteiros. Ele acha que Deus está provando. Não, meu irmão, Deus não está provando nunca. Isso gera uma consequência. Se Jesus vir ou se você morrer nesse pecado, você não vai estar com o Senhor. Você pode ir na igreja, pode dar dízimo, pode estar com o seu nome lá no rol dos membros da igreja, você pode ser uma pessoa atuante na igreja, mas se você estiver convivendo com um pecado, você não vai ter a vida eterna se Jesus voltar, se você não se arrepender. Quando arrependemos, irmãos, nós deixamos. Quem arrepende, a Bíblia diz, quem arrepende e deixa, alcança misericórdia. Com Deus, irmão, nós não tapia Deus. Com Deus não tem teatro. Deus conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso coração. E se a Bíblia fala que nós devemos deixar de fazer tais coisas, é porque Deus sabe que nós temos condições de deixar de fazer aquilo que Ele pede. Deus jamais vai pedir uma coisa para você que você não consegue fazer. Ele é justo. Mas quando muitas das vezes nós temos aquele pecado de estimação, que pode ser um adultério, uma prostituição, uma mentira, um engano, pode ser uma língua que fala mal dos outros, tudo é pecado. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. Não tem. Aquele que prostitui, adultéria e aquele que mente é a mesma coisa. Tem pessoas que têm mente, ela está tão acostumada a mentir que ela mente todo dia, toda hora. Ela já não sente mais o peso daquele pecado que é a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho do diabo. Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia, está lá em João 8, você vai ver lá que quem mente é filho do diabo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, ela acostuma com aquela mentirinha, mente aqui, mente ali, e então vai levando aquele pecado de estimação. Na verdade, outros cobiça, né? Vive cobiçando uma coisa do outro, cobiça a casa, cobiça o carro, cobiça a mulher, cobiça tudo dos outros. Isso é pecado, irmãos. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós não podemos deixar o pecado reinar na nossa vida. Como eu disse, tem pessoas que têm os seus pecados costumeiros. Não deve abandonar. O pecado deve ser um tropeço na nossa vida. É um erro sem querer, foi um acidente de percurso. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Aí muitos, infelizmente, irmãos, eu tenho compromisso com a Bíblia e eu tenho compromisso com Deus. Muitos querem ser abençoados, mas não querem deixar o pecado. Ele quer ser abençoado, mas quer levar uma vida que ele acha que deve ser daquele jeito. Muitos pedem oração, quer ser abençoado naquilo, mas está vivendo uma vida de pecado. Ô irmão, eu tenho uma palavra que vai decepcionar você. Deus nunca vai te abençoar se você está vivendo um pecado, como se diz assim, consciente. Não. Muda a sua vida primeiro. Abandona o pecado. Deixa aquilo que contraria a palavra de Deus. Aí depois você começa a pedir a bênção de Deus. Você acha que Deus vai te abençoar vivendo, né, uma vida de pecado assim,
deliberadamente? De jeito nenhum. Né? Não podemos ter pecado costumeiro. O pecado é fatal, irmãos. O pecado mata. O pecado mata o homem. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas primeiro nós temos que tomar uma posição diante de Deus, de compromisso com a palavra e compromisso com Ele, e abandonar o pecado. Tudo aquilo que a Bíblia é contrária, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós devemos abandonar, irmãos. E esses homens, então, eles trouxeram aquela mulher, jogou a mulher lá diante de Jesus, o Senhor, foi pega em ato adulterando. E agora? A lei manda apedrejar. Aí Jesus sabia que ele estava tentando ele, estava querendo pôr ele em alguma situação difícil. Ele falou: quem de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra. E a Bíblia nos diz que quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha que coisa tremenda, como o nosso Deus é sábio. Como Jesus é sábio, ele sabe lidar com as situações. Quem de vocês não tem pecado? Eles pensam, só de eles ter trazido aquela mulher com má intenção, olha só, eles sabiam que estavam pecando. Só de eles não ter trazido o homem, esse suposto adultério, eles não trouxeram o homem que estava com essa mulher, porque os dois, perante a lei, os dois deveriam morrer, mas trouxeram só a mulher. Eles eram machistas, não davam valor nas mulheres. E aqui tentando Jesus ali, pois, eles não consideravam as mulheres, mas o ministério de Jesus, ele pôs as mulheres em igualdade ao homem. Para Deus não há diferença se é macho, fêmea, né? Se é homem ou mulher. Para Deus não há diferença. Todos nós vamos herdar a vida eterna. Mas aqui ele estava numa situação, um povo que era machista. Um povo que não valorizava as mulheres. Mas nós observamos o ministério de Jesus. Muitas mulheres participaram do ministério de Jesus. Muitas mulheres, elas bancavam, elas ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Eram as mulheres que abençoavam o ministério de Jesus. Eram as mulheres que bancavam o ministério, que ajudavam Jesus financeiramente. Porque Jesus vivia pregando, Jesus vivia ensinando, Jesus vivia fazendo a obra de Deus. Ele não tinha condições de trabalhar. Aí a Bíblia nos diz que muitas mulheres que bancavam o ministério do Senhor. Então nós vamos ver que saiu um por um. Olha lá, quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos e até os últimos. Ficaram só Jesus, a mulher que estava no meio. Aí, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão os seus acusadores? A mulher respondeu: Jesus continuou: ninguém te condenou? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Olha o amor de Jesus pelas almas. Olha o amor de Deus para nos perdoar. Jesus tem perdão para você, tem perdão para mim. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos restaurar. Ele nos ama. Aqui o povo queria apedrejar aquela mulher. Olha que Jesus disse: nem eu te condeno. Ninguém te condenou? Não, porque eles todos eram pecadores. Então ninguém te condenou, nem eu. Jesus não era pecador. O santo, o filho do Deus vivo. Nem eu te condeno. Mas olha só o que Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Você entendeu? Jesus está sempre pronto para nos perdoar. Mas ele disse para aquela mulher, ele não aprovou o ato dela, não, irmãos. E aqui Jesus não está dando, ele não está passando um paninho quente sobre o pecado, não. Ele é amor, ele é misericordioso, ele perdoa a mulher, mas ele diz: vai-te e não faça isso mais. Olha a ordem de Jesus: vai e não peques mais. Então, nós vemos que Jesus não apoiou o que ela estava fazendo. Jesus aqui, o que Jesus não estava aceitando é a situação que aqueles homens malignos estavam fazendo. Os religiosos, cheios de pecado e acusando um ao outro. Assim somos nós, devemos tomar cuidado em acusar as outras pessoas. Devemos amá-las,
levá-las a Jesus e dizer: Jesus te perdoa, mas vai e não peques mais. Não continua no erro. Mulher, não continua adulterando. Mulher, eu te perdoo, mas sai dessa vida. Eu te perdoo, te dou uma nova vida, mas sai do adultério. Jesus diz para ela, as minhas palavras: não peques mais. Eu não te condeno. Eu te perdoo, não te condeno, mas vai. Não peques mais. É assim que Deus trata com o pecado, com o pecador. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Assim, no sentido assim, ele aceita da maneira que nós vem a ele. Deus nos aceita da maneira que nós vem a ele. Da maneira que nós vamos a ele, ele aceita. Mas ele não aceita a condição que nós estamos. Porque senão não precisava Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Senão ele não precisava ter falado para essa mulher: vai e não peques mais. Se ele aceitasse o jeito que ela vivia, ele falava: vai e continua na vida que você estava. Não. Deus aceita nós da maneira que nós chegamos a ele. Mas ele não aceita a nossa condição que nós estamos vivendo antes dele, que nós continuamos na mesma prática do pecado. Tem que ter mudança. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, meus irmãos, é uma palavra de reflexão muito linda essa passagem. Jesus perdoando aquela mulher que foi pega no ato ali de adultério. Mas ele falou para ela: vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus aceita da maneira que você está, quer que você venha a ele. Mas ele não aceita que você continue da mesma maneira. Senão Jesus não precisaria ter morrido pelos nossos pecados. Senão não precisaria de ter os ensinos bíblicos que nos ensina que nós devemos deixar tudo e pegar a cruz e seguir a Jesus. A Bíblia nos fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem que ter mudança de vida. Você que quer ser abençoado, quer ser abençoada, tem que ter mudança de vida. Tem de deixar o pecado. Tem de deixar o erro. E tem de começar uma nova vida em Cristo, que você vai ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Como eu já disse, aqui temos compromisso com a palavra. Eu quero ver você salvo. A minha intenção não é que você fique rico, que você receba toda a saúde do mundo nessa terra. Do que adianta você ficar rico, ter toda a saúde do mundo e depois ir para o inferno? É uma pergunta. A palavra de Deus vem para nos levar, nos instruir para nós chegarmos no céu. Jesus não morreu na cruz para dar riqueza para ninguém. Jesus morreu na cruz para salvar. Ele veio para a nossa salvação, para termos uma vida eterna com o Senhor. Lógico que através da morte de Cristo recebemos cura, recebemos bênção, Deus prospera, Deus abre porta. É fato, é realidade. Mas o principal motivo da morte de Cristo é nos dar a vida eterna com Deus. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós possamos deixar tudo que nos atrapalha de chegar ao Pai. Deixar todos os embaraços, né? E olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos estar orando? Está aqui os pedidos de oração. Você pode deixar os seus pedidos. A nossa irmã Débora já está anotando. Né? E nós estamos orando, clamando a Deus, suplicando a Deus em favor de todos os pedidos. E eu creio, Deus tem abençoado muitas pessoas e vai abençoar a sua vida também, no nome de Jesus. Se você crê nessa tarde, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar, Jesus pode te salvar, Jesus pode fazer um milagre na sua vida nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus, oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, ó Pai, que estamos aqui. Quero te agradecer por este tão lindo privilégio de poder estar na presença do Senhor, meu Pai. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo, Pai. A minha palavra é gratidão. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Por ser o nosso Deus, o nosso Senhor.
Senhor que nos perdoou dos nossos pecados, Senhor que nos purifica de todo pecado. Meu Deus, nesta tarde eu trouxe uma palavra, meu Pai, de reflexão para os nossos corações, Pai, sobre esta mulher adúltera que está aqui em João 8. Meu Pai, é uma passagem muito linda que nós vemos que o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que não condena, o Senhor veio para salvar a humanidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a Te obedecer, a não sermos caluniadores, a arrepender dos nossos pecados e não pecar mais contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa os nossos ouvintes nesta tarde. Pai, aonde uma pessoa que está nos ouvindo possa ser alcançada nesta tarde, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada ouvinte nosso. Toca neste irmão, toca nesta irmã. Ajuda, Pai, aqueles que não conseguem deixar o pecado. Ajuda este irmão, esta irmã a deixar o vício, deixar a mentira, deixar a prostituição, deixar o engano, deixar, meu Deus querida, as coisas erradas que elas estão fazendo. Deus nos ajuda, Pai. Que nós possamos erradicar o pecado da nossa vida. Que nós possamos andar em espírito e não cumprir, meu Deus querido, os desejos da carne. Senhor, visita o teu povo. Põe arrependimento nos corações. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, visita o teu povo. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, cura, Pai. Meu Deus, faça sinal nesta tarde. Cura os enfermos, liberta os cativos. Abençoa todos que estão nos acompanhando. Essa pessoa que está, meu Deus, precisando de um milagre na vida dela. Deus, entra com milagre nesta tarde. Toca nestas pessoas, do alto da cabeça às plantas dos pés. Tira todo o mal, tira toda a influência do mal, tira toda a tristeza, angústia, depressão. Oh, Senhor, todo o mal, Senhor, que caia por terra. Toda dor, Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés, caia por terra nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos. Pai, abençoa a vida financeira, abre portas. Abençoa a vida, meu Deus querido, a vida sentimental, a vida conjugal. Visita os casais, visita as famílias, visita os lares, meu Pai. Visita, Senhor, o coração, o emocional, Pai. Nós repreendemos toda angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico, Senhor, fobia. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, pessoas que não dormem, Pai. Senhor, tira este mal, que essa pessoa possa deitar em paz. Repreenda esta insônia, que essa pessoa possa dormir em paz. Deus, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, abençoa todos que estão orando, Pai. Meu Deus, abençoa toda a família, liberta os filhos dos vícios, liberta os filhos da bebedeira, das drogas, do cigarro, de todo erro, de todo mal. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os lares, visita aqueles que estão hospitalizados, visita aqueles que estão acamados. Meu Pai, levanta este homem da cama, esta mulher, levanta, Pai, esta pessoa, Senhor, meu Pai, que está numa cadeira de roda. Toca nas pernas, fortaleça a perna, a coluna. Deus, visita o teu povo, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito. Pai, esses pedidos de oração, toca nessas vidas, Pai. Vai queimando todo tumor. Meu Pai, vai queimando todo mal. Toca no estômago, Pai. Toca nos ossos. Toca nas pernas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, cada pedido, cada nome que está aqui, Deus, visita nesta tarde. Faz um milagre na vida dos nossos irmãos. Salva as almas, liberta as almas, Pai. No nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham neste canal. Compartilhe esta oração, compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez a partir das 0 horas. Pode deixar os seus pedidos que vamos estar orando por você. Eu quero deixar agora mais um testemunho para a edificação da nossa fé. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz de Deus, irmã Débora, presbítero Eurípides.
Eu vim agradecer o irmão e a irmã por ter orado pela minha filha. Semana passada eu mandei um áudio para a irmã, para o irmão, pedindo um socorro da parte do Senhor, né? Porque só o Senhor para socorrer a gente. A minha filha, ela casou, tinha casado faz 2 anos, vai fazer 2 anos, e ela ainda não tinha tido lua de mel, porque por causa dessa pandemia, né? Então eles não tinham conseguido viajar. Aí agora liberou, ela conseguiu marcar a viagem. E marcaram a viagem, estava todos felizes, né? Um lugar muito bonito, mas eles viajaram. Quando foi no outro dia, minha filha ligou para mim numa chamada de vídeo, chorando muito. Diz que estava com muita dor no pé da barriga, que não sabia mais o que tomar, que já tinha tomado um monte de remédio e a dor não passava. E o meu genro já estava até arrumando as malas para vir embora. Falou: mãe, ele quer até ir embora porque eu não paro de ter dor. E o meu genro: sogra, eu vou embora porque eu tô com medo, porque ela tá muito forte a dor, ela não consegue nem andar direito. Era bem no pé da barriga e a gente não entendia o porquê daquela dor. Ela falou: mãe, eu não sei o que é isso, eu não tô conseguindo nem pôr o pé no chão. E, irmão, eu fiquei tão desesperada porque eles estavam longe. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha filha. E agora? Aí, na hora, o Senhor tocou no meu coração: pede oração, pede oração. Eu fui, dobrei o meu joelho, orei e mandei um áudio para os irmãos pedindo pela misericórdia, que os irmãos orassem pela minha filha, pela saúde dela, que Deus libertasse ela dessa dor. E ela falou comigo mais ou menos umas 7 horas da noite e passou. Eu mandei o áudio pedindo oração, e quando foi no outro dia, eu quase nem dormi a noite pedindo para Deus, muito preocupada. Quando foi no outro dia, eu não vi a hora de amanhecer o dia para mim conversar com ela, e eu liguei para ela, falei: filha, como que você tá? Vocês vieram embora? Ela falou: mãe, graças a Deus eu dormi a noite inteirinha. Depois daquela hora que eu falei com você, eu deitei, dormi, acordei hoje, tô bem melhor, não tô sentindo dor, e a gente vai até sair para passear. Aí, graças a Deus, irmãos, e aos irmãos, a oração dos irmãos, a minha filha melhorou até o dia de hoje, não tá sentindo mais nada. Falou para mim que tá só com um pouquinho dolorida onde doía, mas não tá mais aquela dor feia, aquela dor terrível que ela disse que não estava aguentando nem respirar de tanto que doía o pé da barriga. E eu só tenho a agradecer aos irmãos, porque na minha aflição o Senhor tocou forte no meu coração. Pede oração, manda um áudio para os irmãos. E, irmãos, eu agradeço do fundo da minha alma. Olha, que o Senhor abençoa muito os irmãos, porque na angústia, no socorro, Deus toca no coração da gente para a gente pedir oração e para os irmãos ajudar. E a irmã Débora estava viajando e o irmão Eurípides me respondeu, falou que ia orar pela minha filha, pela saúde da minha filha, que esse mal ia sair da vida da minha filha, e saiu, irmão, saiu. Minha filha está liberta em nome do Senhor Jesus. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e aos irmãos. A paz de Deus, que Deus abençoe a vida dos irmãos e da família dos irmãos.